Abra comigo lá no Evangelho de Cristo, segundo escreve João. Deixa eu pôr meu óculos. Segundo escreve João, no capítulo 2. Hoje nós vamos falar a respeito, bênção no lar, a bênção da família, porque a família é o pilar, é o primeiro ministério que Deus deixou, é o primeiro ministério. Então, se as coisas não vão bem dentro da nossa casa, com a nossa família, as coisas não acontecem nas demais áreas. Amém? Todos acharam? As bodas em Caná, a água feita em vinho. É uma palavra muito conhecida pela igreja, mas foi a direção que eu tive para estar trazendo aqui para a igreja hoje. Amém? Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos dizer. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levantai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardasse até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Até aqui. Pode tomar os seus assentos. Amados, como nós dissemos, hoje é o 4º elo desta campanha, os 7 óleos da unção, E é interessante que nós vamos falar, o óleo da canela, a unção da canela. O significado do óleo da canela, ele representa família e casamento. E o mais interessante ainda, que nós vamos ver na palavra de Deus, só 2 vezes sendo citado canela, que é o adjetivo que nós conhecemos. Mas depois nós vamos ver lá que está escrito assim, sinomono. Nós vamos ver várias vezes, que significa, o que significa? É um nominho bem estranho, bem complicadinho, Eu vou até ler aqui para mim não errar. Sinomono, que significa levantar altar. E o Espírito Santo nesta noite compartilhou meu coração que ele quer restaurar altares quebrados aqui nesta noite. Porque, querido, altar quebrado não tem como Jesus trabalhar. Jesus, ele trabalha. Jesus, ele está pronto a fazer algo grandioso na nossa vida. Mas o altar precisa estar restaurado. Deus sabe, aquilo que a gente suporta. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece o profundo do nosso coração. Então, Deus vai tratar conosco a questão da restauração familiar. Mas o Espírito Santo tratou no meu coração também que família não é só a nossa casa, o nosso esposo, os nossos filhos, a nossa esposa. A nossa casa também, são os nossos irmãos aqui.
Foi isso que o Espírito Santo trouxe para essa noite. Então eu preciso, a minha família, né, como casa de Deus, são os meus irmãos aqui também. Então o Espírito Santo tratou no meu coração a respeito disso, né? E nós vamos ver agora que a mãe de Jesus, ela é convidada a um casamento. Vai a mãe de Jesus, Maria, vai também Jesus e mais os discípulos. Todos vão para o casamento. Nós conhecemos bem essa história, né? Que a festa está lá e nós conhecemos que a festa judaica, uma festa de casamento judaica, ela não é um dia só, são vários dias de festa. Então precisa ter providência ali, precisa ter ali o que dar de comer ou de beber para o povo, né? Então veja bem que ele não vai fazer que nem, por exemplo, você não faz uma festa e vai convidar um tanto de pessoas sabendo que você não tem aquela provisão para prover para aqueles convidados. Aí então Jesus vai até essa festa, vai a Maria e vai o discípulo. Só que em determinado momento, Maria vê que começa a faltar, né, o vinho. E nós sabemos muito bem que no contexto bíblico, o vinho, ele significa alegria. E aí eu vejo algo interessante da parte de Maria, que ela vê que está faltando algo, e é uma festa de casamento, então não é qualquer festa, né? E nós vamos ver que aí Maria, ela vê e vai falar com Jesus. Então ela vai falando com Jesus e Jesus fala: mulher. Aí muitos podem achar que é escandaloso da parte de Jesus chamar a mãe dele de mulher. E nós vamos ver na palavra que Jesus nunca chama a Maria de mãe. Mas não é por nenhum... Porque naquela época, chamar uma mulher de mulher era um status, né? Era um reconhecimento. Mas muitas pessoas, muito teólogos, eles falam que não. Mas enfim, não é isso que eu quero que seja tratado aqui. Não é isso que o Espírito Santo quer tratar. Aí ele fala: mulher, não sabes que não é chegada a minha hora, né? Aqui eu aprendo algo, que Jesus não vai fazer nada enquanto não for o tempo dele. Jesus não faz nada porque alguém pediu. Ele ouve sim as nossas orações. Ele sabe que você precisa. Ele sabe que há uma providência a ser tomada. Ele sabe que algum desastre vai acontecer se faltar aquela coisa para determinada situação. Mas Jesus, sem ser o tempo dele, ele não vai fazer nada. E ele sabe de tudo. E o que vai acontecer então? Maria, ela escuta, né, os garçons, né, os servos ali reclamando que acabou o vinho. Só que às vezes, querido, o vinho, ele significa alegria, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos colocar aqui na nossa situação. Às vezes acaba a nossa alegria, nós estamos com várias tristezas, vários importunos na nossa vida, coisas que causaram tristeza. E às vezes alguém olha essa situação na minha vida, em vez de ficar quietinho e ir falar a respeito daquela situação minha para Jesus, para me ajudar, não, eu saio fazendo fofoca, falando isso e aquilo a respeito daquela necessidade ou daquela falha. Aqui eu aprendo assim, que Maria, ela foi discreta, né? Ela foi ali, teve sabedoria de ir direto a quem? A quem podia sanar aquele problema. Nós precisamos, amados, saber muito bem quem é que nós vamos procurar na hora da nossa dificuldade. Nós precisamos saber muito bem com quem que eu vou, né, compartilhar as situações que eu tenho vivido dentro da minha casa, dentro da minha família. Sabendo que a minha casa é o meu altar. A minha família, né, a minha casa é meu altar. Eu não posso ficar colocando qualquer pessoa lá dentro e não posso contar tudo da minha particularidade para ninguém, a não ser para Jesus.
Não que Jesus não saiba, Jesus sabe de tudo, mas Deus quer ouvir da nossa boca, e eu acho isso lindo da parte de Maria. E ele responde assim para ela, que não era o momento, porque Deus tem o tempo certo. Talvez você chegou aqui nesta noite já desanimada com essa situação, já fez campanhas e mais campanhas, e repete campanhas, e nada tem acontecido. Mas eu vim aqui nesta noite debaixo de uma unção do Espírito Santo e da autoridade de Deus, para falar para você que o tempo está chegando de se realizar o projeto de Deus na sua vida. Você precisa crer. Aleluia, Jesus. Deus fiel. O que nós precisamos entender, que Deus não trabalha sob pressão. Ou melhor, né? Jesus não trabalha pressionado por ninguém. Ele trabalha no tempo dele. Aí nós vamos ver então que Jesus vai no tempo dele e manda então substituir ali, pegar então as vasilhas, né, os jarros, colocar água. Porque uma coisa eu aprendo aqui, amado, não tem como Deus ungir algo, né? Não tem como Deus ungir se a pessoa não tiver, né, purificada em santidade diante de Deus. Primeiro, Jesus pediu o quê? A água. O que a água significa? Pureza, limpeza. Então não tem como Deus transformar uma coisa, né? Não tem como Deus fazer um milagre, transformar algo, se eu não me posicionar e eu começar a me limpar daquilo que não agrada a Deus. Primeiro eu vejo aí que há uma obediência, porque aquele servo podia muito bem falar, não, eu não vou pôr água aqui não, né? Podia ter, o que é isso? Que loucura é essa? Vou colocar água aqui, vou servir água para o povo? Não, eles foram obedientes. Então parte aqui, amado, quer viver o sobrenatural de Deus, quer viver, né, a unção, né, de restauração na sua família, no seu lar, na sua vida, tem que ter o quê? Obediência. Os garçons, eles vão então, eu coloco garçons para a gente entender no dia de hoje, mas eram os servos ali. Eles obedecem. E aí quando eles vão tirar, amado, ó, né, não é a água que vem. Porque a partir do momento que eu tomar uma atitude, é instantâneo. A alegria volta. A alegria volta, mas precisa partir de mim. Não adianta eu só ouvir por aqui e soltar pelo outro, por um ouvido e soltar pelo outro. Eu preciso praticar aquilo que Deus tem falado para mim. E se Jesus está falando, é porque tem necessidade. Se tem uma coisa que Jesus não faz, é perder tempo. E nós vamos ver aqui que Jesus dá um valor imenso para a família. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus ele vai fazer num casamento. E aí em seguida ele vai fazer depois num lar, de um filho, né? De um homem, né? Que o filho está quase morto ali. Ele vai fazer um milagre, o segundo milagre. Vai trazer a vida ali daquele menino. Então, para Jesus, a família é em primeiro lugar. Se as coisas não estiverem indo certo, redondinho dentro da nossa família, as coisas não andam bem. Não adianta eu me preocupar com as outras coisas. Então o milagre vai acontecer. Mas para o milagre acontecer, primeiro, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de santidade, de purificação, para que Deus venha e entre a alegria, que é o vinho, que faça o milagre da transformação, né, na minha vida. Nós precisamos, né, dessa alegria, amado, né, e essa verdadeira alegria quem dá é só Jesus. Essa alegria não está no pastor Maurício, ele não vai poder dar essa alegria. Ele tem essa alegria porque ele entendeu que a missão dele é maior do que a própria vida dele. O dia que você entender que a chamada, o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, você vai entender, vai largar a mão de se preocupar com as coisas só físicas. É maravilhoso, nós temos bênção, Deus tem para dar. Deus tem o melhor para nós.
Mas Deus quer que primeiramente nós provamos da verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito Santo de Deus. Não a alegria de ter, em ser, mas de ter coisa, ou em ser uma pessoa importante, não. Porque o mais importante na nossa vida é a nossa comunhão com Jesus. E aí nós vamos ver, né? E é interessante, querido, que é no cenário da família que a gente vai viver as maiores histórias da nossa vida. Pode falar o que for. A nossa maior história vai acontecer dentro da nossa família. E é um lugar onde o inimigo da nossa alma está de olho. E não é só o inimigo da nossa alma, não. As pessoas estão de olho em nós. Porque ela vê que você vem na casa de Deus, ela quer ver o seu testemunho. Mais para frente eu vou falar a respeito. Porque a nossa vida fala muito, você sabia? A nossa vida fala mais do que palavra. A nossa vida, a nossa conduta fala mais do que palavra. Eu não preciso pregar com o microfone na mão. Eu não preciso pregar falando. Eu posso pregar com a minha vida, com a minha atitude, com a esperança que eu tenho nas coisas, mesmo estando destruída, mesmo está tudo quebrado na minha vida, mas eu estou ali testemunhando. A minha vida está falando: olha a situação desta mulher, olha a vida desta mulher, mas ela está aí, né, firme e forte, falando de Jesus. É interessante nessa noite, né, o pastor Maurício falar a respeito de carro. E algo grandioso que Deus tem falado no meu coração. Eu tenho um carro que é uma bênção, irmão. Ele é pentecostal, ele pega fogo, viu? É um carro pentecostal, assim, igual eu. Ele pega fogo. E Deus tem falado muito no meu coração a respeito. E quando eu falei: Senhor, eu entrei em várias concessionárias, primeiro eu entrei em uma de carro importado. Eu entrei, sentei, e ninguém estava entendendo, ninguém veio atender eu. Era um mistério de Jeová ali, era eu e Deus. Eu entrei, sentei, orei no carro, porque quando eu quero algo da parte de Deus, amado, eu oro, um calçado, eu não pago valor cheio de nada. Eu vou lá: Senhor, ó, o meu número é esse, né? O meu número é esse, então é o número que mais vende, o número 36. As mulheres há de concordar comigo aí. Aí eu quero aquele, eu vou lá, eu oro na vitrine. O duro, se os donos de loja que eu compro estiver ouvindo isso, vão mudar a estratégia comigo, não vão deixar mais eu entrar, né? Aí sobra um par, exatamente aquele que eu quero. Aí eu vou, por acaso acontece, estou passando lá, está lá na banca esperando eu. Irmão. Mas você sabe o que é isso? É viver crendo que Deus cuida de você. É crer que o céu está nos guardando, que o céu cuida de nós. Hoje eu posso não ter, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou ter. Se assim o meu Deus quiser, e eu sei que Ele quer o melhor para mim. E aí eu entrei, eu falo: Senhor, eu quero comprar um carro novo, eu quero. Daí eu falei: Senhor, mas olha, eu tenho que fazer a missão lá em outra cidade, eu preciso de um carro bom e tal. Aí eu falei: Senhor, pelo menos um Uber mulher, que o Senhor colocasse na minha vida, assim, para poder ir comigo. Deus fez melhor, queridos. Deus colocou uma vizinha desviada, e através do meu louvor, num período difícil que eu passei há 2, 3 meses atrás com a minha mãe, um testemunho maravilhoso do que Deus fez na vida dela, de um vale que eu passei. Às vezes eu não tinha força para orar, mas sabe o que eu fazia? Eu colocava o louvor, o playback, e ia louvar, e cantava, e cantava, e cantava. Esse louvor alcançou o coração da minha vizinha, e a minha vizinha, ela é Uber. E hoje, ela foi lá na porta da minha casa, falando que através do meu louvor ela foi alcançada. Aí ela contou a história dela, que nós não vamos ter tempo aqui para contar, porque eu quero voltar no texto. E ela contou a história dela para mim, que há 15 anos ela estava afastada, e que ela não podia nem ouvir falar
de crente para ela, mas que um dia ela foi tocada através do louvor. E eu sempre falo, queridos, que no momento mais difícil da nossa vida, o segredo da vitória, não só, nós não podemos pensar só em nós. Abra sua boca e louva, porque no mesmo tempo que você está sendo curada, Deus está alcançando almas ao seu redor. Detalhe, essa moça se converteu, eu levei ela para a igreja, ela está indo na igreja comigo, ela é Uber, e quando eu preciso ir em lugares mais longe, ela vai comigo, não, eu vou. E algumas vezes eu não preciso nem pagar a gasolina, porque ela vai, né, a viagem, porque ela vai, ela é abençoada. Então você vê, Deus tem a forma dele trabalhar. Eu fiz a minha parte, eu fui, já deixei todo um cenário pronto, né? Restaurei alguns altares que estavam quebrados, não só na minha área familiar, mas em várias áreas minhas, principalmente a financeira, porque tem coisa que às vezes a gente acha que é tudo inimigo da nossa alma, e às vezes não, a maior parte às vezes é nós mesmos, que somos o pior motivo de aquela situação não estar sendo realizada na nossa vida. E a gente aprende muito aqui nesse texto, como eu disse, que o cenário da família é onde acontece tudo. Acontece as alegrias, acontece, você descobre cada coisa ali, não é? Num dia só você tem várias emoções. Você levanta beijando, abraçando, até o final da noite você já está pegando no cabelo, né, da irmã ou do irmão, e sai, não é assim? Eu com a minha irmã quase arrancava o couro, meu cabeludo, né? Quando eu era solteira ali na família, em casa também, né? Hoje a gente é uma bênção. Então, é um cenário que Deus se agrada, porque ali nós podemos nos conhecer um ao outro. E muitas das vezes ali dentro da nossa casa, da nossa família, tem pessoas que falam que está vivendo um verdadeiro inferno. Mas aí nós precisamos analisar qual é o foco de que você está vivendo isso. Às vezes nós sempre vamos procurar na pessoa, o defeito em outra pessoa. E muitas das vezes não está em nós mesmos, é nós que precisamos tomar uma posição para que isso venha a ser restaurado. E interessante também que as maiores decepções da nossa vida acontecem dentro da nossa família. Não é? Eu estou errada de falar? Mas sabe por que isso? Porque às vezes, né, nós não vigiamos. Não preciso ir mais lá no mundo fazer as coisas que o mundo oferece. Mas eu trago o mundo dentro da minha casa, como eu já falei aqui, através da rede social, de TV, coisas que não agradam o coração de Deus. Então hoje, essa área está tranquila. Às vezes a gente sem perceber na correria do dia a dia, né, o mal entra dentro da nossa casa e nós estamos desapercebidos. E a gente pergunta, por que estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Sabendo que o foco, nós precisamos buscar o foco, pastor. Aonde é o foco? Aonde precisa ser matado? Aonde que está essa raiz? Aonde que é? Para que haja uma restauração, né, dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Nós precisamos buscar aonde está este foco que tem minado, né? Às vezes também pode ser uma maldição que vem se arrastando de anos, né, de família. É porque a minha bisa, a minha tataravó era assim, eu tenho que ser. Não, amado, hoje nós somos, né, lavado, né, e redimida no sangue de Jesus. Então nós precisamos viver diferente. Se havia uma maldição de enfermidade, de briga, de posição que não agrada a Deus, acaba em mim, tem que ser quebrada em mim. Para quê? Para que o meu filho não viva isso, para que o meu neto não viva, os meus bisnetos, enfim. Nós não podemos ser egoístas, pensarmos só em nós. A história agora começa a partir de nós, né? Um novo nascimento, a partir da minha vida,
A minha vida não importa se a minha mãe foi assim, se a minha avó foi assim, não. Tem que ser quebrado. Ah, minha avó morreu de câncer. Ah, minha mãe também. Eu vou ter que estar no sangue. Os médicos falam, a ciência fala isso. Só que está quebrado na vida daqueles que servem a Deus. Na vida daqueles que servem a Deus. Se Deus permitir passar por essa situação, pode ter certeza, é para algum aprendizado, não porque você carrega bagagem do passado. E crente, amado, precisa sempre aliviar as bagagens. Viver hoje, pronto, o que passou, passou. Agora é daqui para frente, porque para viver coisa nova de Deus, para viver a unção de Deus, para viver coisas lindas, grandiosas de Deus, eu tenho que estar leve, igreja. Eu não posso ficar levando fardo na minha costa. Senão, às vezes você parou para perguntar, mas por que será que Deus não faz? Será porque não tem espaço na sua vida para Deus colocar o novo? Será que você não está trazendo uma bagagem enorme lá do passado? E muitos colocam Deus, olha Deus, eu já fiz tanta campanha, né, pressiona Deus na parede, cadê? Sabe, irmãos, é muito sério. E Deus estava falando isso ao meu coração. E o inimigo das nossas almas, ele não está brincando. Ele vai estar sempre rodeando, ele vai sempre querer destruir as famílias. Porque as famílias é o primeiro ministério que Deus deixou. Nós precisamos cuidar. Nós não podemos ficar de cara virado com o irmão, ficar de cara virada com o pai, com a mãe. Nós precisamos, querido, consertar alguns altares, né, dentro da nossa casa. Lá dentro, a harmonia do Senhor precisa estar lá. E eu sei, querido, que não é fácil, tem coisa que não é fácil. Mas você é ponte e não muro. Deus chamou você para fazer ponte dentro da sua casa, para fazer que as pessoas passem e não fique limitada. Você como se diz, é ponte, né? Para abrir caminho, para passar em estrada que não tem condições de ser atravessada. E não muro que limita reconciliações, não muro, né, que limita você ir lá viver o que Deus tem lá na frente. Você está entendendo aquilo que Deus está falando para você? Você quer viver esta unção, né? Essa unção na sua vida? Então você precisa, né? Para que o vinho venha a ser multiplicado, né? Para você receber esse milagre, né? Da alegria, porque, querido, sem alegria nós não conseguimos fazer nada. Nós precisamos ter a verdadeira alegria, e não a alegria depositada em pessoas, em coisas. Não, a alegria de Jesus, a verdadeira alegria. E isso nós só vamos conseguir, né, com Jesus, né? E é lá na família que surgem os planos, os projetos. É na família, amado, né, que a gente, como eu já disse aqui, que vivemos as grandes desilusões. É dentro da família. Você pode ver um pai, né, separado da mãe, uma família desestruturada, que nem um pai divorciado, uma mãe divorciada. O filho, ele já não é mais, é raro a gente ver um filho, vai gerar feridas nos filhos. Então é coisa assim que nós precisamos investir muito, para que as outras áreas da nossa vida flua em Cristo Jesus. E Jesus, ele está escolhendo a família. É a família para poder fazer algo. A igreja é família. Só existe a igreja, não é, pastor? Você quer acabar com a igreja? É só destruir a família. A igreja, né? Ela é o reflexo, que nem, por exemplo, ela tem que começar lá dentro da sua casa. Então, é muito importante nós vivermos, né, essa verdadeira alegria de Jesus. Maria, a atitude dela,
a atitude dela falta muito na vida de muitas Maria, né, no dia de hoje. Porque, como eu disse, tudo que acontecer na vida de alguém, isso não pode virar escândalo. Porque aquela família, aquele casal, eles estavam, né, ali ia acontecer uma tragédia, só dependia da atitude de Maria, se ela saísse espalhando ali. Mas ela não, ela usou de sabedoria. Tem coisa, querido, que nem tudo que a gente sabe, nem tudo que vem aos nossos ouvidos, ao nosso conhecimento, é para a gente sair falando. Se você quiser falar, vá falar com Jesus a respeito e ore por essa pessoa. Porque eu sei que cada um já tem a sua cruz para carregar. E ainda querer carregar a cruz, não é? Querer saber da vida alheia para poder sair espalhando, né? Fazer propaganda de graça para o inferno. Não, igreja. Você foi chamada, né, para falar do amor de Jesus. Para falar do amor de Jesus. Aquela família era uma família ali que estava sendo construída, né? Estava se iniciando. E eu acho tão lindo, né, que Jesus, ele demonstra, vai fazer ali o primeiro milagre em família, porque é a base. A família é a base de tudo, meu irmão. A família é a base de tudo. Eu não sei como está lá dentro do seu lar. Se você acha que está tudo destruído, um está para lá, o outro está para cá. Mas Deus contempla tudo isso, né? Deus contempla. E no momento oportuno, quando você estiver preparada, Deus vai restaurar. Deus vai, né? Só que a partir do momento, quando eu falo preparado, irmão, o altar, né? Se o altar estiver pronto para receber, o altar precisa estar pronto para receber essa unção, né? Deus quer derramar sobre as famílias aqui nesta noite. Você recebe? Eu disse que esse vinho, o vinho, ele significa a alegria, né? E às vezes nós nos embriagamos de coisas que não, né? Que não é para se embriagar. Coisas que não agradam o coração de Deus. Enquanto nós tínhamos que nos interessar em ver mais, né, a alegria, né, do meu irmão. Você sabe que quando eu me importo mais com a alegria do outro, é que Jesus me enche da verdadeira alegria. Às vezes, querido, eu tenho me anulado para poder ajudar as outras pessoas. Mas Deus dá em troca para mim uma alegria tão imensa dentro do meu coração. E o Espírito Santo falou ao meu coração que uma vez que você foi chamada, todas aqui têm uma chamada. Talvez ninguém não tenha chamada de subir num púlpito, pegar um microfone e pregar a palavra. Mas você tem, né, uma missão, uma chamada de restituição em famílias. De repente, a sua atitude entre vizinho, o jeito que você se comportar na sua vizinhança, você vai ganhar várias famílias. Nós não precisamos, queridos, pegar um microfone para pregar. Só a sua atitude, a sua vida vai pregar. E Deus falou que vai restaurar vidas aqui. Vai restaurar famílias aqui neste lugar. E quando a pastora me ligou, Ana Paula, aí eu nem posso pensar na hora, eu nem podia estar aqui nesta noite. Eu não podia. Mas a missão é maior de qualquer coisa minha. Primeiro é as coisas de Deus, amado. Primeiro as coisas dele, que é a minha família, porque a família é em primeiro lugar. Mas eu vi que está tudo sanado, meu esposo está comigo, meu filho lá está bem. E aí eu falei, não, eu vou. Eu vi que está tudo certo, está tudo consertado. Porque às vezes nós deixamos altares quebrados em ministério, em outras áreas da nossa vida, e queremos consertar altares na vida de outras pessoas. Errado. Nós precisamos consertar primeiro o altar da nossa casa.
Mas hoje está descendo essa unção aqui. Mas se você tiver fé e se você crer, você vai viver, né? Porque é um sobrenatural de Deus, amado. Você está quebrada, você acha que não tem mais força, mas a sua fraqueza, eu costumo dizer que Deus usa até os cacos nossos para alcançar as outras vidas. Por isso que você não pode murmurar. Não murmure. Não murmure. Porque enquanto você murmura, a sua bênção não chega. Você barra a sua vitória. E nós precisamos, primeira coisa, o que nós vimos aqui? Nós precisamos saber aonde que está o problema. Porque Maria, né, viu que o problema estava ali na cozinha, a falta do vinho. E aquilo ia trazer um transtorno terrível para a vida daqueles jovens, né, que estavam se casando. Aí o que ela foi? Ela foi falar com Jesus. Jesus falou: agora não é o meu momento. E nós precisamos entender que Jesus tem a hora dele. Então só estou recapitulando aqui, né? E aí que quando chega no tempo de Deus, você precisa estar em quê? Obedecer. Para que Deus possa fazer aquilo que Ele tenha que fazer. E para que o milagre aconteça, você precisa estar na obediência. Na obediência. E aí, aqueles garçons, né, o que estavam servindo, estavam na obediência. E quando eles foram tirar, né, dali de dentro, eles já tiraram o vinho. E finalizando aqui, nós vamos ver que eles vão servir, né, para o mestre-sala. E ele vai questionar que todas as outras festas, o que você faz quando você faz uma festa? Você serve tudo assim, o quê? Primeiro, enche o povo de pãozinho, para depois servir o salgado, não é assim? Não é? Um pãozinho aqui, um negocinho ali, para depois servir o bom da festa, não é assim? Nos dias de hoje é assim, é ou não é? Nós deixa para soltar o melhor para o final, porque senão acaba tudo, né? Não é assim? Mas lá naquela época, naquela época não, era servido o melhor vinho, tudo que era de melhor primeiro, né? Tudo tudo na primeira, e ali eles serviram no final da festa. E aí o mestre-sala, ele questionou isso. Sabe, querido, que eu vejo aqui, eu aprendo que às vezes a gente acha que a gente está num determinado tempo na nossa vida que já está no final. A gente acha que está no fim. Mas no fim, quando a gente pensa que é o fim de tudo, porque era o fim da festa, literalmente ia ser o fim mesmo, porque não ia acabar o vinho, o povo ia ter que ir embora. Imagina as falácias que ia ter. Mas quando nós pensamos na nossa vida que é o fim, acabou, não tem mais história para contar, aí Deus vem e prepara o melhor. Parece que não vai ter mais jeito. É assim que Deus faz, Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Para mim tá ótimo, tá até demais, mas para Jesus pode ser melhor. Glória a Deus. Deus fiel. Parece que está tudo acabando. Parece que a história está no fim. Já não tem mais jeito. Mas Jesus, querido, né? Ele chega no final e traz um melhor. Um melhor. Ele falou: olha, como assim? Como vocês fazem isso? Né? No final da festa? Naquela época, o costume era servir o melhor no início da festa. E aí ele fica, nossa, ele questionou. E muitos vão questionar: nossa, você estava caída, você estava destruída, eu pensei que você ia morrer, eu pensei que eu ia ir no seu velório, mas olha você aí cheio de vida, olha aí você restaurada, olha você aí cheio de alegria. O que aconteceu com você? Sabe o que aconteceu? Ela convidou Jesus para estar na casa dela.
Como aquele casal, eles convidaram Jesus para estar no casamento dele. Então convide Jesus para estar na sua casa, no seu casamento, na sua família. Não deixa Jesus, não vai embora, amado. Não deixa Jesus aqui não, leva ele com você. O mesmo comportamento que você tiver aqui, né? O mesmo clamor, a mesma obediência que você tiver aqui, leva lá para a sua casa, para o seu trabalho, para que todos vejam essa verdadeira alegria. Aquele casal viveu, né? Aquilo que eles plantaram, eles convidaram Jesus. Era nítido que ia acontecer isso, estava na cara. Porque quando Jesus entra num lugar, ele não deixa as pessoas de mão vazia. A história não é a mesma quando Jesus entra no cenário, igreja. Não é a mesma coisa quando Jesus purinho entra na vida do servo dele. Então convida ele. Convida ele para entrar no seu casamento, no seu relacionamento. Talvez você não esteja mais aguentando esse homem. Não esteja aguentando mais essa mulher, né? Porque no começo é mil maravilha, não é? É aquela beleza. E no meio do caminho, eu disse aqui que na família acontece de tudo. São os melhores e os piores cenários para acontecer de tudo, para a gente viver várias emoções. É dentro da família. Mas você pode viver, né? Só emoções boas, se você tiver com o seu altar consertado em Deus, né? Então, para que essa unção, a unção, né, da canela, essa unção desça sobre a sua casa, sobre a sua vida, você precisa falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha casa, né? Se posiciona para aquilo que Deus quer fazer. Deixa algumas bagagens. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, está difícil. Está difícil, não tem visto mudança, tem orado. Na minha vida não é diferente, amado, mas eu preciso andar. Eu preciso andar, eu não posso ficar a minha vida inteira, ficar olhando pelo retrovisor do carro. Eu preciso entrar no carro e olhar para frente. Se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou ver só o meu passado, vou ficar olhando no passado e ninguém vive de passado. Nós precisamos viver o futuro. Você precisa olhar para frente. Você está numa viagem. Você está aí, né? Você tem um destino. Você tem um destino, eu tenho um destino. E nós estamos num caminho. E nós precisamos observar as coisas que estão à nossa volta, à nossa frente. E não ficar olhando para o retrovisor lá atrás, o passado. No passado nós não vamos poder fazer mais nada. Mas o presente eu posso fazer diferente.